outra Toledo, que coisinha. posso só, antes da gente passar para esse seu outro destaque, abordar um outro ponto com você, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos É foi isso. de longe. Ah, então vamos junto, estamos transmissão de pensamento aqui. Guilherme Boulos foi de longe quem foi mais atacado por Pablo Marçal. Ele sugeriu que Guilherme Boulos usava drogas, o famoso episódio ali do aspirador de pó, que ele explorou a toda nas redes. Teve o episódio da carteira de trabalho, etc, etc, etc. Mas Pablo Marçal não tirou voto de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos continua no mesmo lugar. Ele ajudou o Boulos, por Como? incrível que pareça, porque ele colocou o nome do Boulos em evidência para um público que não sabia que o Boulos era o candidato do Lula, que não sabia quem eram os candidatos, que não estava nem aí para a eleição. Tem um efeito, digamos assim, secundário de todo esse alvoroço que o Marçal causou nos debates, que foi aumentar o interesse sobre a eleição paulistana. E isso trouxe para a disputa já antes da televisão começar, um eleitor mais pobre, de menor educação, de menor escolaridade, que mora na periferia de São Paulo, que tem milhões de outros problemas muito mais importantes do que a eleição e que deixa para decidir o seu voto em cima do laço. Nesse cara, que é tradicionalmente o eleitor que vota no PT, na cidade de São Paulo, eleitor da periferia, que o Boulos precisa chegar. Se a gente pega hoje a divisão de votos do Boulos por renda, é o oposto do que se imaginaria de um líder do movimento dos trabalhadores, né, do sem teto, né? Porque ele tem mais votos entre os mais ricos, os mais escolarizados, do que entre os mais pobres e menos escolarizados. É uma dificuldade histórica do Boulos, na cidade de São Paulo. Então, de alguma maneira, o Marçal, quando criou esse carnaval todo, chamou atenção para a eleição e chamou atenção para o Boulos também, que era o grande alvo dele. É como se ele estivesse escolhendo o Boulos para ser o adversário dele no segundo turno, para poder fazer justamente essa antítese esquerda-direita. E para o Boulos também é o candidato ideal, porque se o Nunes, que detém a máquina, estiver fora do segundo turno, é melhor que você tenha um Marçal, que tem, inclusive, já tem uma rejeição mais alta do que o atual prefeito, que é praticamente um ilustre desconhecido. Ele é ilustre, mas pouca gente conhece ele para valer, né? Então, o meu destaque é esse. O Boulos, de alguma maneira, por tabela, porque tem um dado aqui, embora ele tenha oscilado na margem, um pontinho para cá, um pontinho para lá, ele está parado aí nesse patamar de 23, 24 desde maio, tem um efeito no voto espontâneo. O Boulos foi de 14, onde ele estava parado, para 17, é a primeira vez que ele cresce. Tudo bem, está dentro da margem, mas espontâneo, 3 pontos numa pesquisa dentro do mesmo mês, eu considero crescimento, mesmo que a estatística me desminta. Isso é muito significativo, porque significa que ele conseguiu consolidar uma parte do eleitorado dele que já consegue falar o nome Boulos sem precisar que alguém mostre a lista. E, ao mesmo tempo, o Nunes, que tinha 14, desculpa, tinha 10. O Nunes é assim, ele tinha 10 na espontânea, mas tinha 3 que diziam o atual prefeito, não eram capazes nem de dizer o nome dele. Então, vamos considerar que eram 13. Agora ele está com 7. Então, ele perdeu, de fato, um cara que já estava convicto em votar nele, porque era o candidato Bolsonaro, e não é mais. Enfim, essa mudança. Então, o que está pintando hoje seria um segundo turno, porque um está caindo, o outro está subindo, seria um segundo turno Boulos versus Marçal. Mas, como eu disse, a televisão não começou, vai ter muito tiroteio, o governador contra ele, o Bolsonaro contra ele, a família Bolsonaro inteira contra ele. Vai ter muita coisa ainda debaixo dessa... muita água para passar debaixo dessa ponte. Toledo.